Olá, estudante do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre Spinoza, concepção de Deus, relação mente-corpo e a concepção de filosofia em Spinoza. Mais especificamente, vamos tratar da relação entre mente e corpo e da liberdade. Qual é a concepção de Spinoza a respeito da liberdade? Vamos lá? Começando aqui então com os objetivos da aula de hoje. Na aula de hoje vamos analisar alguns aspectos da filosofia de Spinoza, como a relação corpo-mente e o problema da liberdade. Essa concepção de liberdade de Spinoza, uma concepção bastante original, como todo o pensamento de Spinoza, e que tem relação também com o processo do conhecimento atrelado à liberdade e à superação das superstições, dos pensamentos, dos conhecimentos que não são bem aprofundados, certo? Vamos fazer aqui então uma reflexão. O que você já sabe a respeito do pensamento de Baruch Spinoza? E aí, o que você já sabe? Quais são os elementos aí que você se lembra das nossas discussões anteriores? O que você se recorda sobre a concepção de Deus em Spinoza? Spinoza tem um pensamento muito original, ele é um filósofo bastante marcante na história da filosofia, relacionado com o movimento, com a corrente filosófica do racionalismo. Então tenho certeza que você já se lembra de ideias muito importantes de Spinoza. O filósofo Baruch Spinoza é um dos principais representantes do racionalismo moderno. Spinoza tinha uma concepção muito particular e original de Deus. Para ele, Deus é a única substância possível, pois é a causa de si mesmo e de todas as coisas. Spinoza integra a corrente monista de pensamento, de acordo com a qual não há distinção entre mente e corpo. O monismo é colocado em oposição ao dualismo. Temos que lembrar então do dualismo platônico, por exemplo, divisão muito bem estabelecida entre mente e corpo. Para o Spinoza, essa divisão não existe, tá? Além disso, a concepção de Deus de Spinoza, um Deus que está em todas as coisas, concepção panteísta de mundo. O pensador Baruch Spinoza refletiu sobre a questão do conceito de Deus e a relação mente-corpo em sua filosofia, de maneira que foi considerado um panteísta. Tudo é Deus. Aliás, Deus para Spinoza é imanente. Deus não é transcendente. Deus não criou o mundo, está além do mundo. Deus está nas próprias coisas. Deus é representado pela natureza. Então, Deus é imanente, pois ele está em tudo. Concepção panteísta de mundo, essa característica da imanência divina. Deus não como um criador, mas como fazendo parte da sua própria criação. Essa é uma ideia muito original de Deus em Spinoza e que acabou rendendo a ele, por incrível que pareça, acusações de ser um ateu, né? O Spinoza ele foi inclusive expulso da sua sinagoga, ele é de origem judia, ele acabou sendo expulso da sua sinagoga justamente por compreender o Deus não mais como tendo um aspecto antropomórfico, né? Não tendo mais características humanas, mas tendo aí uma participação no próprio mundo. Deus e natureza, nesse sentido, seriam a mesma coisa. Antes de Spinoza, Platão definiu a mente ou a alma, a psique, como o piloto do navio, dando preferência para a alma que devia guiar o corpo. Aristóteles definiu o corpo como o órgão da alma. O corpo humano não é obstáculo, mas instrumento da alma racional, que é forma do próprio corpo. Então, vamos pensar um pouco sobre a relação mente-corpo a partir do Spinoza. Essa imagem, a Escola de Atenas, nós temos aqui um detalhe, né, da parte central desse afresco que está no Museu do Vaticano, de Rafael, tá? E nesse afresco nós temos ali então a imagem de Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo.
E esses filósofos, eles têm uma concepção dessa relação entre corpo e mente como algo diferente, tá? Algo separado. Então, a mente como sendo a possibilidade do conhecimento, principalmente em Platão, e o corpo como sendo, na perspectiva de Aristóteles, esse instrumento que nos permite conhecer o mundo. Então a gente tem aqui diferentes concepções, né? O Platão dizendo que o corpo é o cárcere da alma, é a partir da alma que nós conseguimos alcançar um verdadeiro conhecimento. O corpo, ele nos impede nessa empreitada, tá? Então ele serviria como um obstáculo. O Aristóteles tem uma concepção um pouco diferente, é por isso que o Aristóteles aparece nessa imagem apontando para baixo. Quando ele aponta para baixo, basicamente ele está dizendo que a matéria também é importante, a realidade sensível, que o Platão chamaria de mundo sensível, também importa, porque, de acordo com ele, nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Então, os sentidos, eles são esse instrumento, o órgão que vai me possibilitar conhecer também racionalmente o mundo, certo? Então, eles têm essa concepção aí de corpo e alma, a dualidade, a divisão entre corpo e alma. Porém, o Spinoza acredita e defende a ideia de que corpo e alma são uma só e mesma coisa, tá? Para Spinoza, cada corpo é singular e define sua causa interna de existência, rompendo com causas exteriores ou finalidades de qualquer tipo. Já a mente consciente também é conatus, uma ferramenta do ser para a autopreservação. Conatus é um termo ou conceito usado na filosofia para se referir a uma inclinação inata de uma coisa para continuar a existir e a se aprimorar. Como Deus, na perspectiva de Spinoza, é a única substância possível, pois ele é a única coisa que é causa de si mesma, causa de todas as coisas, corpo e alma estão relacionados. Eles demonstram um modo finito da substância infinita que seria Deus, certo? Então essa perspectiva aí da relação mente-corpo é algo bastante marcante para a possibilidade de conhecimento de acordo com o Spinoza. E esse conhecimento ele deve ter como objetivo a nossa autopreservação, certo? Então, o corpo apareceria aqui como a potência de agir, que nos leva a buscar essa autopreservação, e a mente como a potência de pensar, a possibilidade do pensamento, inclusive pensamento filosófico, pensamento científico. Então, isso tudo estando relacionado, certo? Vamos fazer uma atividade aí sobre isso para ver se está tudo ok, se vocês estão entendendo. Então, um dos conceitos que ajudam a entender o pensamento de Spinoza é o monismo. Escreva um pequeno texto explicando do que se trata o monismo spinoziano. Então, a ideia aí é vocês definirem esse conceito e falarem da importância desse conceito dentro dessas teorias de relação entre corpo e alma que nós estudamos até agora. Pensem um pouquinho, respondam atentamente no caderno, já retornamos com uma sugestão de resposta.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Refletiram então sobre a concepção de monismo dentro das teorias de Spinoza? Qual é a importância então desse monismo, né? O que significa isso, que ele assume uma postura monista? Vamos lá? Eu tenho aqui para vocês uma sugestão de resposta. Obviamente, a sua resposta não vai estar igualzinha a essa aqui, mas é legal que ela apresente ali os elementos centrais. O monismo de Spinoza consiste no fato de que, para ele, Deus é a única substância existente. Então, pensamento divino e sua extensão humana são atributos de uma única e mesma coisa. Mente e corpo são um só, modificações de uma mesma substância que se mostra ora como mental, ora como material. Então, essa concepção de monismo tem relação com o conceito de substância de Spinoza, tá? A ideia de Deus como sendo todas as coisas, representando a própria natureza, representando o mundo, e nós como uma expressão de Deus, tá? Mente e corpo são expressões finitas desse modo infinito de Deus. Ok? Isso aí em contraste com a concepção dualista que vinha sendo defendida em filosofia, tanto lá no Platão, depois na filosofia moderna, ainda com Descartes, a divisão entre mente e corpo. O Spinoza ele está unindo essas ideias. Vamos ler um trechinho aqui do livro Ética de Spinoza para ver concepções de Spinoza ainda sobre todas essas relações entre mente e corpo. Quanto mais um corpo é capaz, em comparação com outros, de agir simultaneamente sobre um número maior de coisas, ou de padecer simultaneamente de um número maior de coisas, tanto mais sua mente é capaz, em comparação com outras, de perceber simultaneamente um número maior de coisas. Então, ele está demonstrando essa relação entre mente e corpo. Quanto mais um corpo é capaz de conhecer, perceber o mundo, perceber todas as coisas, a mente também é capaz de conhecer melhor o mundo. Tá? Essa é a ideia que está presente aqui nessa citação. Deus, para Spinoza, como já dissemos aqui, é imanente. Deus se expressa na própria natureza. Então, outros conceitos importantes dentro da teoria spinoziana são os conceitos de natura naturante e natura naturada. Vamos entender melhor o que significa isso. Natura naturans é a ideia de que a substância e seus atributos, como a atividade eterna e infinita, causadora do real. Então, essa ideia da substância que dá o pontapé inicial para a criação de todas as coisas. Essa substância é Deus. Então, Deus como causa do mundo, a única substância possível. Deus é a única substância indeterminada, ele não tem uma causa que o antecede, mas ele é a causa de todas as coisas. Ele surge e é a causa de todas as coisas. E como natura naturada, temos a ideia de a totalidade dos efeitos ou modos da atividade da natura naturante. Tudo que se segue de Deus são atributos e modos, né? Então, todas as coisas que fazem parte dessa ideia de Deus, dessa substância inaugural que é Deus, são atributos e modos desse ente infinito, dessa substância infinita que é Deus. Então, Deus se expressa tanto no seu próprio potencial, como criação, né, como causa primeira do mundo, mas também como criador, né, um potencial expresso nas próprias coisas, na natureza, nos seres humanos, tá? Isso tem relação até com o conceito de liberdade. Vamos falar sobre esse conceito depois dessa atividade aqui, ó. Então, temos aqui uma citação, vou pedir para vocês prestarem atenção na citação e responderem uma questãozinha sobre isso. Disse livre a coisa que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é determinada a agir. E disse necessária, ou melhor, coagida, aquela coisa que é determinada por outra a existir e a operar de maneira definida e determinada. Spinoza também no seu livro Ética.
Reflita sobre essa afirmação. Para você, o que é liberdade e como a liberdade se expressa, como a liberdade se manifesta, é uma questão pessoal, tá? É para vocês falarem aí o pensamento de vocês. O que vocês entendem por liberdade? O que significa liberdade? Como vocês conseguem expressar essa liberdade? Como a liberdade se expressa no mundo? Reflitam sobre isso, construam aí um textinho para treinar a habilidade da escrita, né? E daqui a pouco a gente volta para entender então a concepção de liberdade a partir de Spinoza. E aí, pessoal, conseguiram responder? Bacana, né? A gente conseguir colocar as nossas próprias ideias, pensar o que pra gente é liberdade, isso é muito importante, isso é filosofar de fato. Então, o Spinoza, ele tem uma relação, aí, uma concepção de liberdade que acaba sendo aí um pouco original dentro da história da filosofia. Vamos entender melhor essa reflexão. Antes disso, como sugestão, eu deixo para uma possibilidade de reflexão aí para vocês. A oposição entre liberdade e necessidade é um tema recorrente em filosofia. Essa oposição é superada em Spinoza. De acordo com o filósofo, todo aquele que age livremente age de acordo com a natureza da potência de agir, que está no nosso próprio corpo. Perseverança para viver de acordo com o ser e se aproxima da liberdade, da própria essência de Deus. O homem livre age de acordo com a necessidade da eternidade de Deus, é guiado por ele. Então aqui a gente já começa a refletir um pouco mais sobre esse conceito original de Spinoza com relação à ideia de liberdade.
Relação liberdade e necessidade. Sabemos, ao longo da história da filosofia, liberdade seria a gente agir de forma indeterminada. Então, liberdade seria compreendida como o oposto da necessidade. Nós não somos causados por nada. Essa é a ideia tradicional em filosofia. Muitos filósofos defendem essa ideia de que a liberdade estaria relacionada ao fato de que não somos efeitos de nenhuma causa anterior, tá? Porém, o Spinoza está dizendo que a liberdade, na verdade, está relacionada à ideia de necessidade. Vamos entender melhor. Para Spinoza, a liberdade não é a ausência de causa, mas a necessidade da causa interna, a necessidade de ser aquilo que se é. Liberdade é agir adequadamente para a conservação e ampliação de nossa potência de conhecer, existir e agir. Então, é usar essa potência da mente, do corpo, que se expressa nas formas finitas da substância inicial que é Deus, tá? Então, essa concepção de liberdade de Spinoza, se a gente puder delimitar melhor o que isso significa, tem relação com a possibilidade, com a potência, possibilidade de conhecer, agir e existir. E isso nos leva a buscar a libertação das superstições, aí a sua relação também com o próprio conhecimento mais seguro sobre o mundo. Temos que lembrar que o Spinoza é um filósofo racionalista, mas ele é um racionalista radical, tá? No sentido de que ele insiste no abandono de qualquer superstição. E aí a gente pode colocar também a religiosidade, as crenças não fundamentadas racionalmente, tá? Então, tudo aquilo que é criado e que, de certa forma, pode enganar o nosso conhecimento é deixado de lado por Spinoza, certo? E isso vai expressar a nossa liberdade. Vamos agora para a nossa revisão? Então, fechando aqui a aula de hoje, entendemos, né, que Spinoza compreende que Deus é a única substância que existe, que tudo provém dele. Para Spinoza, Deus é natura naturans, ou seja, causa primeira de todas as coisas, e enquanto consequência é natura naturata, ou seja, atributos e modos finitos de Deus. Spinoza fundamenta a liberdade em agir conforme a própria natureza, de forma a garantir, a buscar a conservação e ampliação de nossa potência de conhecer, de existir e de agir. Caso você queira estudar um pouco mais sobre isso, temos aqui algumas referências. Meu muito obrigada pela presença de vocês, pela atenção em mais essa aula sobre esse filósofo tão importante que é Baruch Spinoza, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!